A paz do Senhor, A paz do irmãos. Senhor. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. A gente teve um tempinho aí parado, mas agora a gente está voltando para falar dessa coisa preciosa que é a palavra do Senhor, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Jesus. A gente sempre fala sobre Jesus, né? Só que hoje é especificamente sobre ele. Sobre a pessoa, de quem ele foi, de como ele era descrito no Antigo Testamento e sobre qual o trabalho que ele veio fazer também. Chega só um pouquinho mais para trás, filho. Esse aqui, chega lá para trás. Segura aqui em cima. Pronto. Assim, ó. Aí eu vou ler o livro de Isaías, capítulo 53, como base. Fala mais alto porque o ventilador está muito alto. Até chegar mais pra frente. O ventilador é barulhento. Desculpa, mas gente, é que a gente tem que se reacostumar, né, a fazer agora. Diz assim, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém, glória a Deus. Irmãos, Isaías fica no Antigo Testamento, para quem não sabe, quem ainda está iniciando na Bíblia. E a história de Jesus ela veio depois. O Novo Testamento conta toda a história do Senhor. Então, essa palavra já existia antes mesmo de Senhor Jesus, vir, né? Cerca de 400 anos antes dele vir. E aqui nós vemos uma perfeita explicação do profeta Isaías sobre o Senhor, porque foi exatamente como está descrito aqui. É tão perfeita que não tem erro em nada dali. A gente lê essa palavra achando que foi alguém que depois que escreveu, alguém que já tinha visto o Senhor Jesus sendo o que aconteceu com o Senhor Jesus e descrevendo, né? Porque é uma coisa tão perfeita que Deus deu, essa revelação foi tão perfeita, né? Então, irmãos, esse é o Senhor Jesus, foi o trabalho que o Senhor Jesus veio fazer. Muitos achavam na época, né, que Jesus, o Messias, ia vir coroado, descendo do céu, iluminado por uma luz cegadora, que todo mundo ia olhar para cima e falar, esse é o Messias, aí Israel todo ia ficar assim, oh meu Deus, voltou, veio o Messias, finalmente. Só que Jesus não veio assim, né? Jesus veio como aqui está descrito, como uma pessoa sem beleza, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, né? Ele veio para ser
veio para ser moído, né, por Deus. Ele não tinha nada dele, né, como homem, ele não tinha nada. Ele era trabalhador como todos nós, ele sofreu todas as nossas dores, como diz aqui, né? O Senhor Jesus, ele sabe cada uma das nossas dores. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê, por causa disso, as pessoas falando que Jesus poxa, que tristeza, que Jesus foi um homem muito, sabe, maltratado. O Senhor Jesus a imagem de Jesus parece que ser uma imagem triste, tanto que alguns até colocam Jesus numa cruz pregado ainda para decorar a igreja. E só que essa não é a imagem de Jesus, né? Não tem nenhum Senhor pregado na cruz mais. Já aconteceu, o sacrifício foi feito. O Senhor Jesus foi lá, foi sim moído muito, né? Aqui, como diz essa palavra, coube ao Senhor moê-lo, né? Os nossos pecados, o Senhor Jesus passou por tudo isso, mesmo ele não tendo pecado algum, ele sendo completamente inocente, assim como um animal, né? Assim como um cordeiro, que nessa época ele era usado como expiação pelo pecado. O Senhor Jesus veio como expiação pelo pecado, né? Ele veio como se fosse um cordeiro oferecido ao Senhor. Então, assim, é tão, sabe, não sei se vocês já pararam para pensar, vocês que já são crentes, e já pararam para pensar assim, poxa, meu Deus, eu não merecia isso, sabe? Eu já venho isso na minha mente. Muitas vezes vem, a gente às vezes erra e fica pensando, poxa, o Senhor Jesus veio e fez aquilo tudo, mas caramba, olha o que eu sou. Eu não sou nada para o Senhor, assim, não posso fazer nada para o Senhor. Claro que a gente é muito para o Senhor, né? Falando que nós achamos às vezes que nós não somos nada para o Senhor, que nós não fazemos nada, que nós somos, né, inúteis. Mas o Senhor, ele fez tudo isso por amor a você. Ele fez tudo isso por amor a todas as pessoas que iriam aceitá-lo, a todas as pessoas do mundo, a humanidade, né? Ele amou tanto o mundo, como diz a palavra dele, o Senhor amou tanto o mundo que deu a ele o seu filho unigênito para que morresse, né? E, como diz em João, e, poxa, morte de cruz, irmão. Vocês não sabem como é dito na Bíblia. Vou até ver aqui em Deuteronômio. Morte de cruz, como era dito na Bíblia. Ó, aqui, Deuteronômio 21, 22 e 23. Diz assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio é um livro que Moisés escreveu para... uma das funções era para o povo, né, seguir, porque tinha regras. Né, sim, exatamente, né? Então o povo, ele tinha que fazer tudo isso para que não espalhasse contaminação e tal. Só que isso aqui que é dito, porquanto o pendurado é maldito de Deus, era uma coisa que eles tinham isso na mente. Todos aqueles que forem mortos por cruz são malditos de Deus, né? Porque é um sofrimento que não tem comparação, irmãos. Se vocês forem ver, se vocês tiverem curiosidade depois de ver de como é a morte na cruz, pesquisa no YouTube. Não tem nada assim de aparecer pessoa morrendo na cruz, não. É só um estudo dizendo o que acontece quando a pessoa morria de morte de cruz. Né? É uma coisa horrível, irmão. É uma coisa... Você olha e fica achando mais que você não é nada, assim, sabe? O Senhor fazer isso é complicado. Mas, irmãos, nós sabemos que o Senhor fez tudo isso, mesmo a gente não merecendo, só que nós temos que fazer por onde, né? Nós temos que mudar nossa forma de viver para que tudo isso tenha valido a pena, pelo menos um pouquinho, que a gente não pode nunca pagar o que o Senhor fez por nós. Nós só temos a agradecer ao Senhor e tentar viver uma vidinha um pouco melhor, né? Uma vidinha que agrade a Deus, porque nós somos tão pequenos, mas tão pequenos que nós não conseguimos fazer nada para o Senhor. Nós conseguimos viver a nossa vida e fazer um pouquinho, um grãozinho de coisa assim, sabe? Então, a gente às vezes não quer fazer, né? A gente às vezes, poxa,
tá ali, caramba, eu não quero fazer aquilo, meu Deus do céu. Eu falo isso por mim mesmo, irmãos, só que a gente tem que fazer, porque é só isso que nós temos para dar pro Senhor, nós temos tão pouco para dar pro Senhor e a gente não quer dar, sabe? É complicado. Então, para você que não é cristão, que está pensando em se converter, que está começando a querer saber do Senhor, saiba que Ele fez tudo isso por você, né? Ele não tinha pecado nenhum. Em toda a história do Senhor Jesus na Terra, Ele não pecou nenhuma vez. Ele foi totalmente puro, puro de coração, totalmente, como uma criança. Ele era uma criança com uma mente superior, né? Com uma mente de adulto, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Ele tinha a pureza de uma criança. Então, Ele fez tudo isso por nós que somos pecadores, que merecíamos morrer. Ele se fez maldito por nós. Então, graças a Deus, né, nós temos essa oportunidade de agora ter a palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de sermos livres, de irmos para o céu, de termos a salvação, graças a isso que Ele fez. E, sabe, nem tudo é dor, né? O Senhor, Ele fez tudo isso, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, Ele nunca esteve tão vivo, né, como agora. O Senhor trabalha para todos nós, Ele está aqui conosco. Então, tudo isso é passado, irmãos. Embora seja triste, tudo isso é passado, é uma coisa que aconteceu, e nós temos que sempre tentar nos espelhar no que o Senhor fez, tentar viver a vida que o Senhor teve aqui na Terra, a gente não vai conseguir, claro, mas tentar ser parecido com o Senhor. Eu acho que com mais a gente conseguir ser parecido com o que o Senhor foi aqui na Terra, mais nós seremos perfeitos. Amém. Então, é isso que eu quero passar para os irmãos e dou a palavra agora. Quer falar alguma coisa? Aquela parte que ele falou que Deus é uma criança, não, ele é puro como uma criança. Puro. Falando. Puro. Como é uma criança, só que com mente de adulto, uma criança. Na Bíblia também diz, sejais puro como uma criança, sejais igual uma criança. Diz que aquele que for puro como para você ver a face de Deus, você tem que ter essa pureza, né? Sim. O próprio Jesus disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança, ela tem uma pureza, e a pureza dela ela é limpa de coração. Totalmente. A pureza que está sendo falada aqui é que ela é pura de coração. Não é exatamente que é infantil, né? Sim. É diferente uma coisa da outra. Mas é muito bom isso. E realmente o livro de Isaías, gente, é um livro maravilhoso. Eu amo ler Isaías. Isaías para mim é um livro perfeito, completo, sabe? Ele fala sobre tudo. É maravilhoso. Um pouquinho de tudo. Né? Um pouquinho de cada coisa ele fala. Isaías é um livro profético, muito grandioso. Vale a pena, tem cada palavra maravilhosa aqui. É um livro que conforta, que consola, porque Deus usava muito o profeta dele para isso, para confortar, para consolar, para exortar, né? E essa profecia de Jesus e tudo que Jesus foi realmente é demais, é lindo demais, é perfeito demais, sabe? As pessoas às vezes tentam duvidar da Bíblia, mas eu fico vendo os pequenos detalhes das coisas. Quando que as coisas foram escritas, como que as coisas aconteceram, né? O povo judeu, eles tinham acesso ao conhecimento da Bíblia, eles tinham, mas até hoje você pode estuda a Bíblia. É difícil guardar de cor tudo, né? A gente tenta, a gente tem um conhecimento, mas o conhecimento de tudo que é dito a gente não tem. Então, se você fizer uma análise fria, você vai entender que a palavra de Deus, ela prova a veracidade dela nesses pequenos detalhes. Porque como que a pessoa saberia os detalhes de cada coisa que acontecer? Como que os discípulos escreveriam tudo que Jesus fez com todos os detalhes de Isaías, se naquela época o acesso não era assim, como é hoje, que cada um tem um livro em casa, né?
não era uma... para você tinha que ir para a sinagoga ler, você tinha que estudar na sinagoga, você não tinha um livro em casa. Você não tinha em casa. E muitos nem sabiam ler, né? A maioria não sabia ler. Então, gente, Jesus é maravilhoso, perfeito. E eu quero aproveitar e deixar para vocês que vale a pena vocês começarem a estudar o livro de Apocalipse também. Para quem está começando, é bom estudar os profetas, né? E principalmente o Novo Testamento, porque você é um servo de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então estuda primeiro o Novo Testamento. E depois que você lê o Novo Testamento, lê João, Apocalipse. João, porque assim, Mateus, Marcos, Lucas e João são a mesma coisa. Mas como a gente está vivendo muitas coisas que dão a entender que nós estamos no final dos tempos, então lê um pouco de Apocalipse, estuda um pouco, Daniel é um livro profético. Ezequiel também. Ezequiel, né? Alguns livros dos apóstolos, dos discípulos. Estudem porque vale a pena, porque você vai ter mais conhecimento de Deus, não vai ser pego de surpresa e vai ouvir a voz de Deus no teu coração e Deus vai trabalhar em você infinitamente, tá? Nós desejamos a bênção de Deus sobre vocês. Feliz 2021 para cada um de vocês. É verdade, gente. Feliz ano novo, né? Porque nós só podemos hoje fazer dia hoje 12. Né? Mas nós queremos desejar tudo de bom para cada um de vocês, que esse 2021 venha ser poderosamente, né, um divisor de águas na vida de cada um, e que vocês possam cada vez mais, nós todos possamos cada vez mais nos achegar ao Senhor, crescer espiritualmente, ficarmos firmes, né, porque os sinais, como minha mãe disse, os sinais estão aí, irmãos, mais fortes do que nunca. 2020 foi um ano que provou isso. Ninguém pode falar que não tem nada estranho acontecendo. Né? Então, nós temos que vigiar e tentar melhorar a cada dia. Sermos como Jesus, um pouquinho. Tentarmos imitar o jeito dele de viver. E para que nós possamos ter uma vida agradável ao Senhor e possamos subir, né? Quando, se por acaso o Senhor vier nos arrebatar. E se você quiser aceitar o Senhor Jesus, fale com Ele, ajoelhe na sua cama. Senhor, eu quero aceitar o Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, quero seguir esse cristianismo que está sendo pregado por eles. Senhor, eu quero ser uma pessoa que ama o Senhor também, eu quero ter essa paz que eles falam, eu quero ter esse sorriso que eles têm no rosto, né? Porque nós só temos isso porque o Senhor está conosco, né? Isso tudo é pelo Senhor. A paz do Senhor está conosco, graças a Deus. Né? Então, se você quer essa paz também, fale com o Senhor, procure, né, assim, é até difícil de falar, mas tenta procurar uma igreja, né, um local que você confie, para que você possa pelo menos aceitar o Senhor naquele lugar, né, e ter testemunhos ao seu redor, que você possa aceitar o Senhor e buscar o Senhor também. Né? Então, é isso, irmãos. Antes de tudo, leia a Bíblia, tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.